seguimores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós começamos uma série de devocionais maravilhosa. Esses devocionais foram escritos por mim, a uma amiga minha, que ela é muito querida. Eu espero que esses devocionais façam diferença nas vossas vidas. Já sabes, se tu és um cristão, compartilha esse vídeo, tá? E se tu não és e estás curioso para saber como é que funciona o nosso mundinho, fica até o final, tá? Bom, para quem nunca fez devocional, o que é o devocional? O devocional nada mais é do que nós estabelecermos a intimidade entre nós e Deus todos os dias. Então, o devocional é algo que se faz todos os dias. Para fazer o nosso devocional, nós usamos a Bíblia, porque nós estudamos sobre ela, nós aprofundamos-nos nela e aplicamos a palavra em nós. Um caderninho, caso tu queiras anotar coisas, e no caso das meninas, muitas canetas coloridas para deixar a Bíblia super coloridona, super cheia de apontamentos, e porque isso faz diferença para nós marcamos aquilo que é importante. E hoje nós vamos começar um devocional que para mim ele faz tipo total diferença. É um devocional que foi o primeiro devocional que eu mandei e esse devocional ele é incrível para quem está a começar. Então, se tu estás agora a começar a fazer devocional, se tu te converteste agora, não sei, mas se tu estás a começar agora, esse devocional é para ti, porque ele é um resumão de tudo aquilo que o cristão precisa de saber para começar a sua jornada com Cristo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós seguimos alguns passos para esse devocional, né? Porque Deus é organizado, né, gente? Então nós não podemos entrar na presença dele assim de qualquer jeito. Então a primeira coisa que nós fazemos é entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta. Quando nós fazemos isso, nós estabelecemos uma barreira entre nós e o exterior. Nós determinamos que aquele momento vai ser eu e Deus, não vai ser mais ninguém. Sou eu, Deus e ponto final. Até porque Jesus, lá no livro de Mateus, quando Mateus estava a registrar, né, as palavras de Jesus, Jesus disse que nós, para termos o nosso momento com Deus, deveríamos tê-lo no secreto, separado. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, nós não oramos ou nós não falamos com Deus por causa da recompensa, né? Que vem no final do versículo. Nós oramos no secreto com Deus porque tudo aquilo que Ele precisa saber da nossa vida é só Ele que precisa saber. Entendem? Os fariseus antigamente, Jesus falava isso porque os fariseus antigamente oravam grandes orações à frente do povo como se eles fossem os suprassumos da religião. Mas nada disso, não era nada disso que Deus estava a pedir. Deus não estava a pedir grandes palavras, Deus não pedia grandes orações. Deus apenas pedia um coração simples e humilde e que estivesse disposto a gastar tempo a sós com Ele. É isso que Deus nos pede. Segundo ponto, nós entramos para fazer o nosso devocional com o coração aberto a tudo o que Deus tem para nós. Nós normalmente levamos as nossas preocupações como se fosse tipo um apetrecho, tipo um acessório. Vou levar minha preocupação daqui para o trabalho, daqui para a escola, daqui para sei lá onde, para uma saída. Mas não, todas as nossas preocupações ficam do lado de fora, no momento devocional. Belinha, mas eu não posso orar sobre elas? Claro que podes orar sobre elas. Deus nos diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, lancei sobre mim toda a vossa ansiedade. Mas elas ficam do lado de fora porque as nossas preocupações nos impedem de acreditar que Deus pode e realmente fazer um milagre na nossa vida. Então, quando nós deixamos as nossas preocupações do lado de dentro do nosso lugar secreto, quando nós começamos a encher o nosso lugar secreto com lixo, mas Deus, e como é que vai ser isso amanhã? E como é que vai ser isso agora? O que eu vou fazer a seguir? Meu Deus, o meu trabalho, meu Deus, a minha escola, meu Deus, o meu curso, meu Deus... Isso impede-nos de ver que Deus realmente poderia agir no nosso lugar. Nós não damos espaço para Deus responder aquilo que nós queremos que Deus responda, ou aquilo que nós precisamos que Deus responda. Porque nem sempre Deus vai responder aquilo que a gente quer, mas sim o que a gente precisa. Então deixa as tuas preocupações do lado de fora, menciona-as na tua oração. Não estou a dizer para não mencionares, porque é extremamente importante que tu ores a Deus, que fales com Ele, mas não satures o teu momento de intimidade com Deus com preocupações, porque isso impede-te
de ouvir a voz de Deus. Claro, com tudo isto de ansiedade, Deus diz lá em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo nos será acrescentado, todas as nossas preocupações serão resolvidas se nós deixarmos essas mesmas preocupações do lado de fora do nosso lugar secreto e começarmos a buscar realmente uma intimidade com Deus. Porque quem tem uma intimidade com Deus sabe que para Ele nada é impossível. Lucas 1,37. Bom, em terceiro lugar, material de estudo. Que, como eu já tinha dito, Bíblia, caderno, telemóvel, caso queiras pôr fundinho musical, eu ponho muito fundinho musical. Às vezes sim, às vezes não, quando eu quero, quando eu não quero, fica ao teu critério. No devocional de hoje, vamos lá para a razão de todo este evangelho, vamos para a razão de nós estarmos aqui. Ainda não vamos para a história da crucificação, eu acho que essa história fica para um outro dia, porque hoje, para introduzir, nós vamos lá para João 1,12, que diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Como assim, Belinha? Nós não somos todos filhos de Deus? Como assim? Não, não somos, minha papoila. Não somos. Tira o cavalinho da chuva, porque Deus não tem filhos que não assumem a sua posição como filhos, tá? Deus tem criaturas. Deus criou a todos, ou seja, todos nós somos criação, nem todos somos filhos. Porque, Belinha, por que nem todos somos filhos? Porque é aqueles que aceitam a Jesus e creem em Jesus que se tornam filhos de Deus. É como está escrito na Bíblia, gente. Então sou eu que estou a dizer. Bom, crer em Jesus. Para nós aceitarmos a Jesus, nós primeiro temos que crer nele. Mas parece fácil, né? Crer que ele existe. Crer que alguma coisa existe é muito fácil, mas crer que alguma coisa pode ser viva e que pode ter uma relação connosco é um pouco mais complicado. Já reparaste? É fácil acreditar que um homem morreu numa cruz por nós, que ele assumiu os pecados da humanidade, mas será que nós acreditamos tanto nisso que vivemos de acordo com isso? Quando eu tenho as minhas crenças, quando eu tenho os meus ideais, aquilo que eu defendo, eu vivo de acordo com esses ideais. Eu estou de acordo com esses ideais. Mas quando nós cremos em Jesus, acontece a mesma coisa. Nós começamos a viver de acordo com os ideais de Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus, não é apenas um momento único na nossa vida que nós, ok, eu acredito, ponto. Não. Crer em Jesus envolve todas as nossas atividades do nosso dia. Crer em Jesus envolve viver para Ele. Por isso é que muitas pessoas não ficam na igreja, porque elas não entendem que crer em Jesus não é um momento único. Crer em Jesus é diário, é cotidiano. Por isso é que o devocional existe, por isso é que o lugar secreto existe. Porque para crer em Jesus nós precisamos ter contato com Ele, nós precisamos estar com Ele, para acreditar que Ele pode fazer alguma coisa por nós, que Ele pode ser alguma coisa para nós ou que Ele pode simplesmente existir. Nós precisamos ter contato com Ele. Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não estabelecemos uma relação, não há meio pelo qual nós possamos acreditar em Cristo, pelo qual nós possamos crer. Então, quando a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus, a Bíblia também quer dizer todos aqueles que estabelecem uma relação com o Pai, cotidiana, todos aqueles que vivem para o Pai, são filhos de Deus. Porque se tu reparares, como é que as pessoas te reconhecem? Como é que as pessoas sabem que tu és filha dos teus pais? Ou que tu és filho dos teus pais? Pelas semelhanças. Ou pelo caráter, ou por um traço físico. Assim acontece com Deus. Nós reconhecemos um filho de Deus quando nós vemos que os traços dele são semelhantes aos traços do Pai. Porque quando nós nos aceitamos a Jesus, agora eu digo no sentido literal, né? De dizer, eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, quando nós aceitamos a Jesus, nós automaticamente, Deus nos dá por herança aquilo que Ele é. Nós recebemos por herança os traços do Pai. Então, quando eu aceito a Jesus, eu recebo o amor. E eu começo a aprender a exercer o amor que Deus colocou sobre mim.
Quando eu aceito a Jesus, eu recebo a longanimidade e eu começo a aprender a exercer a longanimidade. Quando eu aceito Jesus, eu recebo a sabedoria. Mas quando eu creio em Jesus e estabeleço uma relação com Ele, eu começo a aprender a exercer e a aumentar essa sabedoria. Então, quando nós vemos que alguém é filho de Deus, nós podemos ter a certeza, ele crê em Deus, porque ele tem uma relação com esse Deus que ele acredita. E ele é parecido com esse Deus que ele acredita. Na segunda parte do versículo, se não me engano, porque eu troco as duas partes, entendeu? Na segunda parte do versículo está escrito que, mas a todos que creram nele e o aceitaram. Aceitar. Como assim aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo é o que eu já disse, é aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Há pessoas que são tão tomadas pelo orgulho, a pessoa é tão orgulhosa, tão arrogante. E arrogante não é só a pessoa de nariz empinado, tá? Arrogante também é a pessoa que não sabe pedir ajuda, aquilo que não roga por ajuda. Quando nós nos deparamos com essa pessoa tem muita dificuldade em aceitar que Jesus pode realmente ter feito alguma coisa por ela. Essa pessoa tem muita dificuldade em aceitar que Jesus morreu por ela, morreu pelos pecados dela e ela já está perdoada. É difícil para ela, porque no mundinho dela não existe. No mundinho dela, ela pensa, eu mesma me salvo. Como assim? Como assim alguém me salvou? Eu não preciso que ninguém me salve. Eu já sou certa, eu já sou certinha aqui, Deus. Como assim? Entende? Então, aceitar a Jesus é um ato de humildade. Acima de tudo, é um ato de humildade. Tanto que Jesus também diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim. Jesus ensinava-nos como aceitá-lo. Jesus nos ensina todos os dias como aceitar o seu amor, como exercer o seu amor, como mostrar às outras pessoas que não é um fardo pesadíssimo aceitar Jesus. Quando ele diz que ele é manso e humilde, significa que nós também precisamos de humildade para aceitar que Deus nos pode salvar e que Deus nos salvou naquela cruz. Que Jesus nos salvou naquela cruz, que Jesus nos perdoou naquela cruz, perdoou os nossos pecados, perdoou a nossa iniquidade e nos fez novos seres, novas criaturas. Mas para a pessoa orgulhosa é muito complicado, é muito difícil realmente aceitar que Deus possa ter feito isso. Mas eu quero te dizer, vai para o teu lugar de humildade. Pelo amor de Deus, vai para o lugar de humildade que Deus reservou. Como assim, Belinha? Como é que eu vou para esse lugar de humildade? Humilhando-se. Ai, Belinha, humilhar, credo. Não, humilhar não é desprezar alguém. Não é se desprezar a si mesmo. Humilhar é reconhecer que, ok, Deus, eu errei até aqui. Enquanto eu não te conheci, eu errei. Eu fiz coisas que não te agradavam, mas eu hoje reconheço que eu preciso, de fato, aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar que alguém possa ter sofrido por mim. Aceitar que alguém me perdoou. E esse alguém és tu. Não há nada mais bonito, não há nada mais belo, magnífico do que alguém, de fato, reconhecer que precisa aceitar a Jesus e que Jesus fez algo por ela. Então, para que nós nos tornemos filhos de Deus, nós precisamos crer nele de todo o nosso coração. Querer estabelecer uma relação com ele e aceitar que ele nos pode salvar de nós mesmos. Aí, e só aí, nós poderemos ser chamados filhos de Deus. E se tu queres saber mais como um filho de Deus anda, como um filho de Deus age, eu te convido a ver os próximos episódios desse devocional. Beijo!